Bom dia, galera que nos acompanha ao vivo aqui pelo Instagram. Tranquilo? Como é que vocês estão? Semana começando, segunda-feira. Vamos retomar aqui firme e forte os nossos estudos. Como eu tô? Oi, professora Gabriela Nóbrega, um abraço para você, grande professora Gabriela, uma das maiores peritas do Brasil, que eu tenho muito orgulho de ter como professora no JUS 21. Um abraço, Gabriela. Bom, então vamos lá, semana começando, vamos retomar nossas lives aqui de conteúdo, de muito estudo. Como eu venho dizendo a vocês já há 3 semanas, o direito brasileiro está mudando de uma forma nunca vista. O direito brasileiro que vocês estavam acostumados até 3, 4 semanas já não existe mais. Nos próximos meses e nos próximos anos nós vamos ver um novo direito. Quando eu digo um novo direito, não necessariamente uma nova lei, mas uma nova forma de interpretar e de encarar o direito penal, civil, administrativo, constitucional, tributário e por aí vai, que vai se repercutir ao longo de muito tempo. E aí nós estamos acompanhando paulatinamente, dia a dia, essas mudanças, dia a dia essas alterações, e nós estamos aproveitando tudo isso que está acontecendo na prática para trazermos os institutos jurídicos que nós já temos e aplicá-los ao caso concreto. Eu acho que a melhor forma de você aprender, a forma mais simples que tem de você fixar uma ideia, de você fixar um conteúdo, é justamente você conseguir trazer o que está na letra da lei, trazer o que está na jurisprudência e aplicar ao dia a dia, aplicar ao caso concreto. Eu sempre digo que quanto mais você consegue enxergar na prática a utilização dos institutos jurídicos, mais você fica próximo desses institutos, mais comuns esses institutos se tornam para você e, consequentemente, mais difícil é de você esquecer, errar numa prova de OAB, errar numa prova de concurso e até errar na sua vida profissional, beleza? Então, hoje nós vamos ter várias lives e a primeira live do dia que eu escolhi para tratar com você é de um tema que eu tenho recebido muita pergunta de formas diferentes, mas muitas perguntas no mesmo sentido, que é: alguns comerciantes não estão mais respeitando os decretos municipais e os decretos estaduais de fechamento. Não só comerciantes, algumas atividades econômicas não estão mais se submetendo aos decretos de fechamento. E algumas pessoas também não estão. Eu estava vendo hoje pela manhã algumas reportagens, por exemplo, ontem a Prefeitura do Rio de Janeiro queria fechar a praia, chegou a colocar barreiras de contenção na praia lá, isolar a praia, e muitas pessoas disseram: não, eu vou entrar, eu vou para a praia. Alguns comerciantes de São Paulo, principalmente, que é o estado mais colapsado do Brasil hoje em termos econômicos, estão reabrindo as portas. Agora pela manhã eu vi imagens de muita gente na porta do Palácio do Governo do Distrito Federal, dizendo lá para o governador Ibanez que ia voltar a trabalhar. Eu recebi imagens de várias cidades do interior do meu Ceará também, aonde mesmo com a prorrogação do decreto do Camilo Santana, o pessoal está reabrindo. Aqui hoje uma pessoa ligou para mim dizendo: olha, Giovana, eu não aguento mais, eu vou ter que reabrir meu estabelecimento comercial. E aí eu notei que tem muita gente já que está parando para se perguntar: eu preciso abrir o meu comércio, eu preciso abrir o meu estabelecimento, eu estarei infringindo determinação municipal ou estadual? Eu cometo crime? Primeira pergunta. Segunda pergunta: se eu cometo crime, eu posso ser preso em flagrante delito? Segunda pergunta. Terceiro: se eu for preso em flagrante delito, o que é que vai acontecer comigo? Se eu for preso em flagrante delito, quais as consequências e existe alguma tese de defesa possível? Veja, vamos lá. Eu não vou adentrar aqui ao mérito administrativo. Eu não sei direito administrativo, eu não leciono direito administrativo, então eu quero deixar bem claro aqui para vocês que uma eventual infração a uma determinação municipal ou estadual de fechamento de atividade econômica, ela possui duplo reflexo. Ela possui um reflexo
possivelmente no âmbito penal, e ela possui um reflexo de natureza administrativa. As questões de natureza administrativa, elas podem passar por cassação de alvará, por aplicação de notificação administrativa, que é o que a gente chama vulgarmente de multa, mas eu não vou discutir a alçada administrativa, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Eu não vou discutir a alçada administrativa, até porque os mecanismos de defesa administrativos não me são próprios, eu não conheço, eu não sei. Eu posso depois até procurar fazer uma live aqui com o professor André Albuquerque, do JUS 21, para que ele nos explique isso, mas eu não vou entrar na alçada administrativa. Eu vou me ater à alçada penal e processual penal, que é o que eu leciono. E segundo, em que pese eu entender, e na verdade esse meu entendimento é corroborado pelo posicionamento de uma grande parcela dos constitucionalistas brasileiros. Eu já tive a oportunidade de fazer live aqui de Direito Constitucional com o Rodrigo Rabelo, a gente já fez umas 2 ou 3 lives aqui de Direito Constitucional, e eu já conversei com vários outros constitucionalistas, doutrinadores, autores de livros, e eu, professor Giovanni Moraes, estou convencido que os decretos municipais e estaduais eles são ilegais. De novo, que os decretos estaduais e municipais eles são ilegais, que eles ferem o pacto federativo. Não vou adentrar no termo aqui se eles são bem intencionados, se eles não são bem intencionados. Para mim, eles ferem o pacto administrativo. Não cabe aos governadores de estado, não cabe aos prefeitos decretarem os fechamentos que estão sendo por ele decretados, sem que exista um estado de defesa ou um estado de sítio decretado pelo governo federal. Mas essa é a minha posição. Tá bom? É uma questão de direito constitucional, é uma questão de ofensa ao pacto federativo. Eu já tive a oportunidade de me posicionar várias vezes em público, que eu acho que o que foi feito pelo governador de São Paulo, o que foi feito pelo governador do Rio de Janeiro, o que foi feito pelo governador de outros estados da federação, foi de uma ofensa gritante ao termo constitucional, foi de uma irresponsabilidade constitucional, responsabilidade no sentido jurídico, que é o que eu estou tratando, constitucional fora do comum. Mas eu também não vou tratar desse ponto. Eu vou partir da premissa, de novo, eu vou partir da premissa que a ordem por eles emanada lá na frente se reputa constitucional. Porque, veja, se chegar um momento que essa ordem seja considerada pelo STF inconstitucional, não vai ter nem infração administrativa, nem crime. É bom que fique claro isso, tá bom? Eu vou, para fazer minha análise penal, partir da premissa que essas ordens são legais. Em que pese eu, professor Giovanni, no exercício da minha liberdade de cátedra, ter dito e repetido que acho que elas são absurdas ante o Pacto Federativo, que elas são eivadas de vício de ilegalidade quanto à sua origem, para que eu possa ministrar minha aula agora e para que eu possa fazer todas as demais análises, eu vou ter que dar trazer a chamada possibilidade da dúvida e partir da premissa que elas são válidas e legais. Válidas elas são porque estão sendo aplicadas, mas válidas e legais. E, de novo, se lá na frente essas ordens forem consideradas pelo STF como inconstitucionais, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo, porque em setembro a gente vai ter uma mudança de um ministro. Em setembro, um dos ministros do STF obrigatoriamente se aposenta, que é o Celso de Mello, e aí você passa a ter uma nova composição de interpretação jurídica do STF, o que vai mudar radicalmente. Aquele 6-5 vai mudar. Entendeu? Vai ficar ali agora com uma nova interpretação. Então, eu acho que, sendo declarada a inconstitucionalidade, todas as infrações administrativas e penais deixam de existir. Por quê? Porque se a origem é viciada, as consequências também são viciadas. Isso é óbvio, mas vamos lá. Vamos partir da premissa que as ordens são válidas. Partindo da premissa que um determinado comerciante diga: eu não aguento mais estar fechado. Meu negócio quebrou, eu preciso abrir o comércio, eu preciso abrir o negócio. Esse indivíduo vai lá e abre o comércio. A autoridade policial, a autoridade administrativa, o fiscal da prefeitura, o fiscal do estado chama a polícia militar
e a polícia militar vai chegar lá e vai fazer a captura desse indivíduo. A primeira pergunta é: esse indivíduo estaria cometendo algum crime? Lembre-se que são 3 perguntas. A primeira é: esse indivíduo estaria cometendo algum crime? Bom, vamos lá. Existe hoje uma profunda divergência entre os doutrinadores sobre qual seria o crime possível de ser caracterizado. Eu vou mostrar a vocês todas as posições que hoje eu consigo enxergar na doutrina e depois eu digo qual é a minha. Como eu não sou o senhor da verdade, eu vou externar para vocês todas as posições. Essa história do estado de necessidade, Marcelo, é tese de defesa, que a gente vai falar por último, tá? Eu vou externar todas as posições aqui que a doutrina tem e depois eu digo a qual posição eu me filio. Primeiro posicionamento doutrinário hoje, que para mim é o majoritário, certo? A maior parte dos doutrinadores tem se posicionado pela caracterização do crime do artigo 268 do Código Penal Brasileiro. Se você puder anotar aí depois para dar uma olhadinha, eu acho importante. Se alguém puder escrever aí também, eu acho importante. De novo, primeiro segmento doutrinário, entende que numa situação como essa que nós escrevemos, o comerciante foi lá e abriu o comércio mesmo com a ordem do governador de manter fechado, que é o que está acontecendo em São Paulo. É o que está pipocando, principalmente na Grande São Paulo, no dia de hoje, na segunda-feira. Então, parte da doutrina entende pelo 268. O que é que diz o artigo 268 do Código Penal? Se alguém puder escrever o artigo para a galera anotar e ler depois, eu vou só ler aqui. Artigo 268. Infração de medida sanitária preventiva. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário de saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Bom, existe uma discussão se esse crime do artigo 268 necessitaria de dolo específico ou não. A resposta é não. Isso é consolidado na doutrina. Eu acho que 90% dos doutrinadores, eu tive a oportunidade antes de começar essa live, eu fui ler Hungria, Bittencourt, Rogério Greco, Guilherme de Souza Nutti, Eugênio Pacelli. Eu peguei aqui, eu acho que uns 8 ou 9 doutrinas que eu queria relembrar o que é que os doutrinadores falavam sobre esse crime. E a grande maioria deles entende que não necessita dolo específico para a caracterização do artigo 268. Bastaria o dolo geral, bastaria a consciência que o ato que está sendo praticado infringe determinação de poder público, certo? Então, cuidado. Eu vejo algumas pessoas dizendo, não pode ser esse 268 porque precisa de dolo específico. Eu discordo. Eu não estou dizendo que minha opinião seja pelo 268, mas eu discordo. Assim, de forma consolidada na doutrina. Eu peguei Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Bittencourt, Rogério Greco, quem foi mais que eu peguei? Gabriel Habib, Pacelli, Guilherme Souza Nutti e Cláudio Brandão. Pronto, foi esses que eu olhei. Em todos esses, o posicionamento é que basta o dolo geral ou o dolo genérico, como algumas pessoas tratam, que é você ter consciência que há uma medida restritiva por questões de ordem sanitária e você está conscientemente infringindo essa medida. Então, é o primeiro posicionamento que alguns seguem. Bom, só para usar o artigo que está perto aqui, algumas pessoas estão falando na possibilidade de tipificação do crime de epidemia. Epidemia está no artigo 267. Na verdade, eu só vi 2 pessoas, 2 juristas, se posicionando em relação a esse crime de epidemia, tá bom? 2, eu não vou citar nomes aqui, porque esses juristas são parlamentares de um determinado partido político. Então eu não vou citar aqui para não dizer que eu estou fazendo referência a políticos, a parlamentares. Apenas 2 juristas, um de um partido e outro de outro, se posicionaram pela caracterização do crime de epidemia. O crime de epidemia está tipificado ao teor do artigo 267 do Código Penal Brasileiro. Anote aí para depois você ler, que eu acho que vale a pena você ler a letra da lei,
267 do Código Penal. Artigo 267 diz: causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, pena de reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º, se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Inclusive, epidemia com resultado em morte é crime hediondo, tá? Epidemia por si só não, mas epidemia com resultado em morte, 267, parágrafo 1º, é crime hediondo, faz parte do rol da Lei 8.072/90. Parágrafo 2º, no caso de culpa, a detenção é de 1 a 2 anos e se resultar em morte, de 2 a 4 anos. Com todo respeito a esses dois juristas e nobres parlamentares que entendem que um comerciante que abre o seu comércio incorreria no crime de epidemia, assim, majoritariamente a doutrina não aceita. Majoritariamente a doutrina se manifesta contrário, por 3 motivos. Primeiro, epidemia é um crime que presume dolo específico e finalidade especial de agir. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso desde Hungria que isso é dito. Epidemia é um crime que presume dolo específico. Epidemia não admite dolo genérico. Tem que ser o dolo específico. Há quem diga que a epidemia sequer admite dolo eventual. Os crimes que necessitam de dolo específico dificilmente podem ter sequer o dolo eventual. E é um crime que presume a finalidade especial de agir. Então, para que você tenha epidemia, você primeiro tem que demonstrar que o indivíduo tem consciência que traz um germe patogênico e ele tem que ter a finalidade de começar a propagação desses germes. Veja então o absurdo que seria você tipificar o crime de epidemia. Veja a alopração que seria. Porque primeiro, eu não posso provocar o que já existe. Para fins de epidemia, nós estamos diante de uma situação de crime impossível. Eu posso matar quem já morreu? Não, porque o cabo já morreu, como é que eu vou matar ele 2 vezes? Perceberam? Eu não tenho como caracterizar a epidemia, porque a epidemia presume que um indivíduo chegue e ele deseja dar início à difusão de germes patogênicos. Mas como é que eu vou poder dar início à difusão de algo que já está difundido? O crime de epidemia é mais ou menos a ideia do que houve no metrô de Tóquio com o ataque do gás sarin, só que lá não eram germes patogênicos, eram armas químicas. A ideia de epidemia, e eu gosto muito desse exemplo que está no livro de Magalhães Noronha, lá dos anos 50. Magalhães Noronha, quando ia tipificar o crime de epidemia, ele dava esse seguinte exemplo: imagine que um indivíduo descobre um germe capaz de produzir morte em larga escala, e aí esse indivíduo traz esse germe e espalha ele dentro de um estádio lotado num jogo de futebol, para que as pessoas lá se contaminem e levem esse germe para suas casas. Show! Isso é epidemia. Porque não existe a difusão da doença e alguém com dolo específico e finalidade especial de agir faz com que se difunda essa doença dentro daquele local. Mas um comerciante que abre o seu estabelecimento, ele não tem como incorrer em epidemia, porque ele não pode difundir o que já está difundido. O germe do Covid, no caso o vírus, porque usa-se a expressão germe patogênico em sentido lato, em sentido amplo, o Covid-19 ele já está difundido pelo globo. Então eu não posso difundir o que já está difundido, seria crime possível. É por isso que assim, só tem dois professores de direito penal que são parlamentares, e acredito eu que estejam defendendo isso muito mais por convicções políticas do que jurídicas, defendem a possibilidade de caracterização de epidemia, mas tirando isso, nenhum outro doutrinador que eu consultei, nenhum outro doutrinador, inclusive desde ontem que eu estou preparando essa live, e eu tenho ligado para os amigos, para as pessoas que eu sou mais próximo, e tenho pedido opinião também. Todos eles são uníssonos que a caracterização da epidemia não seria razoável nesse caso. Existe uma terceira corrente que advoga a tese que nós estaríamos diante do crime tipificado ao teor do artigo 131 do Código Penal Brasileiro. Veja, eu já falei do 268, eu já falei do 267, são 4 posições distintas, depois eu dou a minha, tá?
Agora eu estou no artigo 131. Se alguém pudesse aí anotar, por favor, 131, eu acho muito importante, principalmente você que está estudando para concurso público, depois você consultar esses artigos que eu coloquei, 268, 267 e agora 131. O artigo 131 do Código Penal fala em perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave que está contaminado, ato capaz de produzir contágio, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E aí alguns dentro dessa corrente se divergem e alguns optam pelo 132. O 132 fala expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Vamos lá. Vamos pegar o 131. O 131 diz: praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave que está contaminado, ato capaz de produzir contágio. Perceba, pela própria intelecção do texto normativo, de novo, pela própria intelecção do texto normativo, você percebe que o artigo 131 é crime que presume finalidade especial de agir. É uma das poucas vezes na história que nós estamos precisando tanto do instituto do crime que presume finalidade especial de agir como agora. E o artigo 131 é um exemplo clássico dele. Na verdade, antes de todo esse problema do Covid, de tudo isso que está acontecendo, quando nós íamos dar aula, quando os professores ensinam a dar aula e queriam dar exemplo de crime que presume finalidade especial de agir, o bizu era sempre assim: procura na lei o que tem escrito, com o fim de. Sempre que na letra da lei, eu cansei de repetir isso em aulas preparatórias para delegado, eu cansei de repetir isso em aulas preparatórias para OAB, sempre que você se deparar com a letra da lei dizendo com o fim de fazer alguma coisa, com o fim de conseguir alguma coisa, com o fim de almejar alguma coisa, é porque você está diante de um crime que presume finalidade especial de agir. Ou seja, se não ficar demonstrado a finalidade do agente específica da lei, é impossível se satisfazer a tipificação penal. Eu não consigo satisfazer a tipificação formal, a adequação formal da conduta à letra da lei. E aqui não me parece razoável tipificar tal conduta no artigo 131, em que pese também nós termos aí uns 2, 3 doutrinadores, é um posicionamento também amplamente minoritário, uns 2, 3 doutrinadores advogam essa tese. Por quê? A intelecção que se faz é o cara que está abrindo o comércio porque está desesperado. O cara que está lá abrindo o comércio porque está numa agonia, não aguenta mais chegar boleto e cobrança. Ele está abrindo o comércio com a finalidade de transmitir a moléstia, ou ele está abrindo o comércio com a finalidade de tentar não quebrar? Perceberam? Então a grande crítica que a maior parte da doutrina faz ao artigo 131 é: você não consegue satisfazer, por exemplo, o cara é um vendedor ambulante. Vamos pegar o caso ali do cara que tem um carrinho de picolé. O cara tá sem nada em casa, o cara tá lascado em casa. Eu não estou nem entrando em tese de defesa ainda, não estou nem falando se é estado de necessidade, se não é. O cara tá lascado em casa. Ele precisa vender o picolé dele para fazer a feira. Ele sai com um carrinho de picolé. Ele tá saindo com o objetivo de transmitir moléstia, ou ele tá saindo com o objetivo de conseguir vender o seu produto? Perceberam? Algumas pessoas erradamente dizem que se trata de crime de perigo abstrato. Não é. Crime que presume finalidade especial de agir é incompatível com o Instituto de Crime de Perigo Abstrato. Ou é de perigo abstrato, ou tem finalidade especial de agir. Isso é básico, é elementar da teoria geral do crime. Isso é segundo semestre de faculdade de teoria geral do crime. Então, eu só conseguiria tipificar o artigo 131 se eu conseguisse demonstrar que aquele indivíduo que está praticando comércio, que aquele indivíduo que está desempenhando a atividade comercial, ele está fazendo aquilo não para garantir o seu sustento, não para ganhar dinheiro, ele está fazendo aquilo ali porque ele quer contaminar. Eu vou abrir minha barraquinha de cachorro quente, eu vou abrir meu sushi aqui porque eu estou doente e eu quero que todo mundo que vem aqui adoeça. Se fosse possível demonstrar tal situação, em tese seria possível tipificar o 131, mas a ideia não é essa, a finalidade em regra não é essa. Então essa é a crítica que se faz ao 131. E a quarta vertente,
O quarto posicionamento doutrinário entende pela possibilidade de caracterização do crime do artigo 330 do Código Penal, que é a quarta corrente doutrinária. Falamos do 268, falamos do 267, falamos do 131, estamos falando agora do 330. O crime do 330 é o crime de desobediência. De novo, o crime do 330 é crime de desobediência, tá bom? Crime de desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos, pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Há quem diga que na hora que um fiscal de prefeitura chega e manda fechar e você abre, você estaria desobedecendo essa ordem de funcionário público e, portanto, incorrendo no crime de desobediência. Essa é a quarta corrente doutrinária. Bom, qual o meu posicionamento hoje? Eu preciso ser muito franco com vocês e eu não tenho nenhuma, vamos dizer assim, eu não tenho nenhum pudor de dizer que eu mudei minha opinião. Numa primeira live que eu fiz aqui, logo no início, quando estava aquele debate, quando estava aquela discussão, se poderia ser crime de epidemia, se não poderia ser crime de epidemia, eu disse que era irrazoável, era completamente irrazoável se pensar em epidemia, e que era mais razoável se pensar no artigo 131 do Código Penal brasileiro. Eu me posicionei nesse sentido, eu acho que faz umas 2 semanas, eu não sei se alguém chegou a ver essa live. Se alguém estiver aqui me acompanhando ao vivo, que tiver visto essa live, eu agradeço aí se externar a informação, que é sempre bom uma confirmação dessa natureza. Então foi a primeira live que eu fiz, logo que uma determinada pessoa começou a dizer: quem sair de casa incorre no crime de epidemia. E aí me foi feita essa pergunta numa live aqui que eu estava fazendo com o Rabelo sobre pacto federativo, e eu disse: não, epidemia não é, eu acho que é o 131. Só que depois disso eu me debrucei no estudo desses artigos, certo? Como eu disse a vocês, eu tenho lido muito. Hoje mesmo eu consultei todos os doutrinadores que eu falei para vocês, e como eu estou em casa direto, a gente pegou todo mundo da empresa, botou em home office, eu estou em casa direto, a coisa que eu mais tenho feito em casa é estudar. Vocês já devem ter visto inúmeras lives, eu estou nesse escritório aqui, eu fico aqui, ou eu estou com minha bebê, com minha esposa aqui, quando eu não estou com eles, eu estou aqui, eu estou lendo, eu estou estudando, enfim, eu estou escrevendo, eu estou fazendo live. E eu estudei muito essas 3 últimas semanas, eu comecei logo com Hungria, com Magalhães Noronha, eu fui estudar crime contra a humanidade também, crime de responsabilidade, enfim. E hoje o meu posicionamento, eu concordo com a doutrina majoritária. Tá certo? Em que pese, num primeiro momento, eu ter me posicionado a favor do 131, eu revi meu posicionamento e eu não tenho problema nenhum em dizer isso, que eu revi meu posicionamento. Eu acho que ninguém pode querer ser o senhor da verdade, ninguém pode querer ser dono da verdade, e feliz de quem tem condições de estudar e rever e dizer que errou. E eu revi meu posicionamento. E hoje eu vou fazer coro ao Rogério Greco, vou fazer coro ao Bittencourt, vou fazer coro ao Pacelli, vou fazer coro ao Guilherme Souza Nucci, vou fazer coro ao que já dizia antes, Nelson Green, Magalhães Noronha. E eu hoje entendo que quem defende para esta situação específica do indivíduo que abre um comércio, do indivíduo que bota a sua banca de cachorro-quente, do indivíduo que sai para vender o seu produto, quem entende pela possível tipificação do artigo 268, eu concordo, certo? De novo, porque internet é terra sem lei. Internet, o povo gosta de botar na boca da gente palavras que nunca foram ditas. Eu estou afirmando há 3 semanas, quando numa live com o Rabelo, que eu fui indagado sobre a possibilidade de caracterização do crime de epidemia, e eu disse que não havia epidemia, eu me posicionei a favor do 131. Mas hoje eu entendo que eu estava errado, eu entendo que eu estava equivocado, e não vejo problema nenhum
em mudar o meu posicionamento, desde que essa mudança de posicionamento seja baseada em estudos, desde que essa mudança de posicionamento seja baseada numa leitura aprofundada da doutrina. Então hoje eu faço coro à doutrina amplamente majoritária pela caracterização do crime do artigo 268 do Código Penal. Agora veja a ressalva que eu fiz no início da live de hoje. Não sei se vocês estão acompanhando aí, se vocês estiverem acompanhando, senta o dedo no coraçãozinho só para eu ver se o Instagram está transmitindo, que eu não sei se o Instagram parou aqui. Às vezes o Instagram dessa parada. Vocês ainda estão me ouvindo? Se sim, por gentileza, sobe senta o dedo no coraçãozinho aí. Se não tiver, eu vou derrubar a live e começar de novo, porque eu não estou conseguindo entender. Deu uma travada aqui e voltou. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Se sim, hoje o meu posicionamento é a favor do artigo 268, partindo da premissa, como eu disse no início da live, que os atos sejam válidos, os atos sejam legais, que efetivamente a legalidade desses atos, porque se eles forem legais, não tem tipificação, ok? Não sei se vocês estão acompanhando, eu vou derrubar, eu acho que deu uma travada aqui, eu acho que travou aqui, eu vou derrubar a transmissão e começar outra, tá? Voltou? Beleza, porque deu uma travadinha aqui para mim. Pronto, então, só para confirmar aí, vocês escutaram eu dizendo que hoje eu entendo pelo 268, partindo da premissa, então eu vou repetir, obrigado, travou e voltou, então eu vou repetir. Eu não tenho problema nenhum em mudar minha posição, desde que essa mudança de posição seja baseada em leitura, e eu entendo hoje pelo 268, partindo da premissa, que é porque para mim travou, pessoal, eu fiquei aqui, deu uma travada e eu fiquei parado, partindo da premissa que esses atos sejam reputados legais, porque se eles forem legais não tem tipicidade, ok? Aí vamos para o segundo ponto. 268, infringir determinação do poder público, detenção de 1 mês a 1 ano. Partindo da premissa que o crime é esse, nós estamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Como assim, Giovanni? Eu estou diante de uma infração de menor potencial ofensivo. A lei 9.099/95, anotem aí por gentileza, a lei 9.099/95, que é outra coisa que vocês vão precisar estudar depois, vão precisar ler. A lei 9.099/95 é a lei que instituiu no Brasil os juizados especiais, dentre eles os JECRIMs, os juizados especiais criminais. E esta lei, no seu artigo 61, salvo o melhor juízo, se eu estiver equivocado, podem me corrigir, ela define o que são infrações penais de menor potencial ofensivo. Ela diz que são infrações de menor potencial ofensivo todos os crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos e as contravenções penais. Lei 9.099/95, se eu não estiver equivocado, artigo 61 da lei. São consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo todos os crimes cuja pena máxima combinada em lei seja de até 2 anos e as contravenções penais. Ora, com base nesta ideia, eu estou inequivocamente, se eu admito que o crime é do artigo 268, eu estou diante de uma infração de menor potencial ofensivo, pois a pena máxima combinada em lei é de 1 ano. Aí você poderia me perguntar, mas professor, não seria possível eu combinar o 268 e o 330? Eu entender que eu tenho infração de medida sanitária e desobediência? Não é possível. Por quê? Porque se eu assim fizesse, eu estaria incorrendo em bis in idem. O fator gerador de ambos os crimes é o mesmo. Eu não posso combinar pelo mesmo fato gerador, o cara abriu o estabelecimento comercial, botou a barraquinha de cachorro-quente dele para vender, abriu a barbearia dele, eu não posso combinar pelo mesmo fato gerador 2 crimes de mesma essência. 2 crimes cuja conduta tem a mesma origem. Porque isso caracteriza bis in idem. Então não tem como fazer essa combinação. Ou é um ou é outro. A tipificação da desobediência exclui por essência do 268. A tipificação do 268 exclui por essência do 330. Então aqui eu tenho uma infração de menor potencial ofensivo. Aí vem a segunda pergunta. É possível que o indivíduo seja autuado em flagrante? Para que eu possa responder essa pergunta, eu tenho que dar uma dica a vocês.
Estão perguntando por que é que não pode ser o do 330. Princípio da especialidade ou especificidade, Priscila. O que você tem entre o 268 e o 330 é um conflito aparente de normas penais. E o mecanismo mais elementar de solução do conflito aparente de normas penais é o princípio da especialidade. Regra específica se sobrepõe à regra genérica. Lex specificus se sobrepõe a lex generalis, ou seja, a regra específica dentro da lei se sobrepõe à regra genérica. 330 é genérico, 268 é específico. Aí, para eu responder se o cara pode ser preso em flagrante, eu tenho que chamar a atenção de vocês para um detalhe. Muitas pessoas dizem que não é possível levar para a delegacia por uma infração de menor potencial ofensivo. Está errado. Isso que nós chamamos genericamente de prisão em flagrante é um conjunto composto de vários atos. Eu não vou adentrar aqui no Instituto do Flagrante, porque isso aqui é tema até para uma outra live. Mas o que você chama genericamente de flagrante, na verdade é um conjunto de vários atos. Captura, condução, apresentação, tomada a termo das oitivas, lavratura do APFD, satisfação dos requisitos formais após a lavratura do APFD e convalidação do flagrante, que é a audiência de custódia. Hoje, tecnicamente, quando você fala em prisão em flagrante, você está falando num conjunto de várias condutas. Captura. Depois de capturado, o indivíduo é conduzido à presença da autoridade policial. Em sendo conduzido, ele é apresentado, momento em que o delegado manda entregar aos condutores o termo. Depois, tem todas as oitivas. Depois, a lavratura propriamente dita do APFD, do auto de prisão em flagrante delito. Depois, a satisfação das formalidades posteriores ao APFD. Exemplo, emissão de nota de culpa, comunicação imediata ao juiz, aos familiares, ao Ministério Público. Depois, a convalidação do flagrante, que se dá na audiência de custódia. Quando o indivíduo incorre em uma infração, penal de menor potencial ofensivo, ele pode ser capturado, ele pode ser conduzido e ele pode ser apresentado ao delegado. E as oitivas podem existir. O que não pode ter é lavratura de APFD. Perceberam? Olha a sutileza do detalhe. Se a autoridade policial entende que o indivíduo está incorrendo em infração de menor potencial ofensivo, ele pode ser capturado? Pode. Ele pode ser capturado. Em sendo capturado, ele tem que ser conduzido para ser apresentado ao delegado. Em sendo apresentado, o delegado pode tomar a termo as oitivas que ele entender razoável. Agora, o que não pode, de novo, o que não pode é lavratura de APFD. É lavratura de auto de prisão em flagrante. Por quê? Porque o artigo 69, anote esse artigo que é fundamental, por gentileza. Artigo 69 da Lei dos Juizados, da Lei 9.099/95, veda prisão em flagrante e fiança. Está no parágrafo único do artigo 69. Neste caso, em sendo apresentado o conduzido, o procedimento que o delegado vai adotar não será o procedimento do APFD. O procedimento a ser adotado é o do TCO. O que é TCO? É o termo circunstanciado de ocorrência. Então, o cara abriu o salão de barbeiro dele. Polícia Militar chegou. A Polícia Militar pode fazer a captura? Pode. Eu não vou discutir aqui. Eu estou partindo da premissa que a ordem é legal. Então, pode fazer a captura? Pode. Capturou, conduz à presença da autoridade de polícia judiciária, que é o delegado de polícia. Lá chegando, apresenta o conduzido. O delegado vai ouvir quem achar que deve ouvir e manda o escrivão fazer o TCO, manda o escrivão fazer o termo circunstanciado de ocorrência. Feito o TCO, o indivíduo pode ser encaminhado imediatamente à presença do juiz, no juizado, se tiver juizado de plantão, ou presta compromisso e vai para casa. Vai para casa sem pagar fiança. Porque se não tem lavratura de APFD, não há de se falar em fiança. Fiança é um depósito em garantia em consequência de uma captura e lavratura de auto de prisão em flagrante.
Se não tem lavratura de APFD, não há de se falar em fiança. Então esse é o procedimento que está previsto em lei. Esse é o procedimento da Lei 9.099/95, PRIO. É letra de lei. A condução pode acontecer? Pode. A captura e a condução pode acontecer? Pode. Chegou na delegacia, TCO e o cara vai para casa. Agora, qual o procedimento de defesa? Como é que você vai fazer? O que é que vai acontecer no caso da lavratura do TCO? Veja, eu vou fazer uma análise técnica aqui. Eu vou fazer uma análise jurídica. E vou fazer uma análise jurídica agora partindo da premissa que todo mundo que é submetido à persecução criminal tem direito de uma defesa técnica. Então eu vou lhe dizer como se portar caso você precise fazer a defesa técnica de um indivíduo nesta situação. Quando o indivíduo é submetido ao procedimento do TCO, em sendo crime de ação penal pública, como é o caso aqui, ação penal pública incondicionada, eu estou partindo da premissa que o crime a ser tipificado é do artigo 268. Artigo 268 é crime de ação penal pública incondicionada. Então, neste caso, o procedimento pós-lavratura do TCO é: o indivíduo vai ser levado ao juizado ou vai ser convocado para comparecer no juizado. Neste momento, vai ser feita audiência prévia ou preliminar, que está previsto, me ajuda aí, eu acho que é artigo 73 da lei do juizado, eu não vou lembrar de cabeça agora, se vocês puderem me ajudar aí, eu agradeço demais, tá? Artigo 73, 74, por aí, que fala na audiência prévia ou preliminar, em se tratando de crime da alçada de competência do GECRIM. O crime é de ação incondicionada. Nessa audiência prévia ou preliminar, será designado ao Ministério Público a possibilidade de apresentação da transação penal, da aplicação de medidas diversas, de medidas outras. A Zambuja Filho acabou de me ajudar, e muito obrigado, Zambuja, valeu demais. Aí o Edinaldo... Bom, enfim, 72, 73... Deixa eu consultar ler aqui, que eu não gosto de ficar sem dar a informação certa não, velho. Eu não gosto de... É 72, artigo 72 da Lei 9.099. Artigo 72 diz: na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e da vítima, esclarecerá sobre a possibilidade de composição civil dos danos e da aceitação da proposta. É 72 mesmo, da proposta de suspensão condicional do processo. É o suscício processual, até porque a Lei 9.099 ela permite a possibilidade de suspensão condicional do processo. Então, nesse caso aqui, caberá ao Ministério Público a propositura da suspensão condicional do processo e a aplicação de medidas outras, uma multa, uma prestação social alternativa, um encaminhamento a um programa ou curso. É o procedimento, certo? O que é que eu acho que vai acontecer? Realmente, o que é que eu acho que vai acontecer nesse caso? É artigo 72, o pessoal colocou 73 aí, mas eu vim ler na lei aqui, é 72 mesmo, tá? O artigo 73 diz: a conciliação será conduzida pelo juiz e conciliador. Essa conciliação aqui é para a composição civil dos danos. Em crime de ação pública incondicionada, não tem composição civil dos danos. O que tem é a possibilidade de propositura de suspensão condicional do processo, ou, se houver vítima notória, aí você faz composição civil dos danos. O problema é que no crime do 268 não tem vítima notória. O crime do 268 é crime vago. Para quem não sabe o que é crime vago, é crime que não tem sujeito passivo material, só sujeito passivo constante ou formal. Então não haveria composição civil dos danos aqui, porque você não tem uma vítima específica, só o sujeito passivo constante ou formal, que é o interesse coletivo e difuso. É por isso que não é o 73, é o 72 mesmo, aplicável aqui na lei do juizado. Bom, o que é que eu acho que vai acontecer agora na prática, certo? O que é que eu acho que vai acontecer na prática? E depois, respondendo a terceira e última pergunta, que ainda temos tempo aqui, qual seria a tese de defesa? Se começar a chegar muita gente na delegacia conduzida porque abriu o comércio, como hoje, inclusive, já está consolidado assim 95% da doutrina que o crime é do artigo 268, os delegados eles não vão fazer a PFD. Até porque um delegado que lavre a PFD num caso como esse aqui, a não ser que o delegado bote epidemia.
Se o delegado botar epidemia, aí ele vai estar numa alopração fora do comum. Mas partindo da premissa que o delegado não vai fazer esse absurdo de tipificar a conduta como epidemia, se ele lavrar um APFD pelo 268, o delegado estaria incorrendo em crime de abuso de autoridade. E o que a maioria dos delegados hoje vão fazer é adotar o procedimento do TCO. É tipificado no 268. Então, caso a polícia chegue no estabelecimento, certo? Chegou no estabelecimento, o que é que eu recomendo que seja feito para o dono do estabelecimento? Ou pelo responsável jurídico que está lá, porque pode não ser o dono. Não cause problema. O cara abriu a barbearia dele. Eu não vou falar da questão administrativa que não cabe discutir. A polícia militar chegou para fazer a condução. Certo? Vá. Não tem problema. Se deixe conduzir. Giovanni, pode algemar? Não. Estaria se ofendendo a súmula vinculante do STF. Súmula vinculante número 11. Vai algemar para quê? O cara tá lá. Tá com o seu salão de cabeleireiro aberto, a polícia chegou, vamos para a delegacia? Vamos. Pois não, cidadão, vamos para a delegacia sim. Se deixe conduzir, não ofereça nenhuma resistência. E vá na paz, vá tranquilo, não vai acontecer nada com você. Ao chegar na delegacia, certo? Escute o que o delegado quer lhe perguntar e responda o que o delegado quiser lhe perguntar. E enquanto tese de defesa, abrir o estabelecimento por quê? Porque senão eu vou morrer de fome. Abrir o estabelecimento por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Abrir o estabelecimento por quê? Se forem as perguntas feitas pelo delegado. Porque se eu não trabalhar, eu não como, doutor. Assine o TCO. Assine o termo circunstanciado de ocorrência. E como não tem juizado de plantão nesse período, você vai para casa. Acabou. Como não tem juizado de plantão, vá para casa. Você vai voltar para casa. Quando passar esse problema todo... Giovanni, tem justiça de plantão. Para juizado especial criminal, não. Quando passar esse problema todo, muito provavelmente você vai ser convocado para audiência de conciliação. Na audiência de conciliação, a tese de defesa a ser levantada é de inexigibilidade de conduta diversa. E aí um advogado me perguntou hoje assim, professor, o senhor acha que numa eventual audiência dessa, seria razoável aceitar a transação penal, a propositura de suspensão condicional do processo? Não, não é. É muito melhor você ter instrução. Mas muito melhor mesmo você ter instrução. O Augusto está dizendo, algema porque representa um risco a si próprio ou a guarnição. Bicho, um trabalhador, um cabeleireiro, um cara que está vendendo cachorro quente, um cara que abriu o comércio para não quebrar, qual é o risco que ele vai imputar a guarnição, pelo amor de Deus? Cara, algema é uma cebosa no meio da rua. Algema é uma cebosa. Agora, claro, se o cara botar um bocão, quiser reagir, certo? Aí ele tem que se lascar mesmo. Não, eu não vou botar o bocão, partiu para bater nos policiais. Tem que algemar e quando chegar na delegacia, ainda tem que enquadrar o cara, além do 268, pelo crime de resistência. Porque ele empregou violência física. Eu estou falando do cara que diz assim, eu vou. O senhor não pode estar com seu estabelecimento comercial aberto. Ok, eu vou. Vamos lá, pois não, cidadão. Vamos lá, deixa eu só fechar aqui para ninguém roubar meu estabelecimento e eu vou. Chegou na delegacia, faz o procedimento TCO. Quando ele for chamado, e eu nem sei se ele vai ser chamado, sabe por quê? Porque vai acontecer tanto caso quanto com esse que vai flogar os GECRINs, vai flogar os juizados. Os juizados não vão conseguir, pela estrutura que tem hoje, dar conta nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, de toda essa demanda. Tem crime aqui que prescreve com 4 anos, esse crime do 268 prescreve com 4 anos. Mas se for, eu não recomendo fazer transação penal. Por que é que eu não recomendo fazer transação penal? Por um motivo muito simples. Quando você faz a transação penal, você está aceitando previamente as medidas despenalizadoras. Penas restritivas de direito, prestação social alternativa, alguma coisa dessa natureza. Você vai antecipar algo que você nem sabe se vai ser condenado. É muito melhor ter a instrução, é muito melhor ter a instauração do processo. Você faz a defesa após o recebimento da denúncia. Lá, a defesa pode ser oral ou escrita, vai depender da quantidade de trabalho que tem no juizado. E na defesa, o que é que você vai fazer? Você vai alegar inexigibilidade de conduta diversa. Não alegue nem estado de necessidade, não, porque eu entendo que não dá estado de necessidade aí. Eu acho que você tem que alegar inexigibilidade de conduta diversa. Transação penal é aceitar a culpa que não existiu. Veja, transação penal, nesse caso, não é uma boa tese de defesa.
Eu não vou discutir aceitar a culpa ou não, vou dizer que não é uma boa tese de defesa. Para que você aceitar a transação penal e resolver a bronca do Ministério Público antecipadamente? Porque o que o Ministério Público vai querer é se livrar. O que o Ministério Público vai querer é resolver aquela bronca, porque a demanda, a quantidade de gente que hoje em São Paulo já está abrindo comércio, você vai ter ali 4, 5, 6 mil casos em uma semana. Então o Ministério Público vai sair propondo transação condicional suspensão condicional do processo para todo mundo. Não aceita. Manda instruir. O juiz vai ser obrigado a receber a denúncia e você vai fazer sua defesa. E na sua defesa, eu acho que a tese mais salutar para a defesa é de inexigibilidade de conduta diversa. Por que é mais salutar? Inexigibilidade de conduta diversa. Por quê? Para ter crime, eu tenho que ter 3 substratos. Eu tenho que ter fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Dentro desse terceiro substrato, que é a culpabilidade, eu tenho que ter imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. De novo, exigibilidade de conduta diversa. Ora, se eu alego que eu não tinha outra coisa para fazer, se eu alego que eu não tinha uma outra alternativa de sobrevivência a não ser reabrir o comércio, eu estou diante de uma inexigibilidade de conduta diversa. É aquela história. A mãe tem um filho que precisa comer. O único jeito desse filho comer é ela voltar a vender a Avon dela em casa, ou ela botar a banquinha de banana dela na rua. Ela não tem outra coisa a fazer. Não é razoável se exigir que ela deixe o filho dela passando fome. Por isso que a tese é de inexigibilidade de conduta diversa. Aí você me pergunta, mas Giovanni, mas corre o risco, isso exclui a culpabilidade e consequentemente exclui o crime, porque crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Aí você me pergunta, existe o risco do juiz não aceitar essa tese? Existe. Existe o risco da pessoa ser condenada? Existe. Só que se a pessoa for condenada, ao final, ela vai ser submetida às mesmas coisas que seria se aceitasse a suspensão condicional do processo. Porque é uma infração de menor potencial ofensivo, um crime sem violência ou grave ameaça. Se for fazer a dosimetria da pena aqui, dá o quê? 2 meses? 3 meses, se muito for, uma dosimetria de pena aqui. O juiz obrigatoriamente vai aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restivas de direitos. Todos os elementos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro estão presentes no caso concreto. O cara vai lá e vai incorrer no artigo 44, vai substituir PPL por PRD, acabou-se. Ou seja, se eu aceito a suspensão condicional do processo, ou se eu sou condenado ao final, eu vou acabar na prática sofrendo as mesmas consequências jurídicas. Então, para que eu vou aceitar a suspensão condicional do processo? Ah, Giovanni, mas se eu aceitar a suspensão condicional do processo, eu não viro reincidente. Eu não vou ser reincidente, tudo bem, mas para um trabalhador desse, para um cara desse, quando ele vier ser condenado de sentença transitada julgada, a reincidência para ele não vai mudar muita coisa. Então, a tese de defesa que me parece mais razoável é, eu não tenho por que aceitar a suspensão condicional do processo, porque se eu for condenado, eu vou sofrer as mesmas consequências, basicamente, que sofreria se eu resolvesse antecipadamente. Fora que você ainda tem possibilidade de apelação. Se o réu é condenado na alçada de competência do GECRI, ele pode apelar artigo 89, se eu não me engano, da Lei 9.099/95, cabe apelação no prazo de 10 dias. Essa apelação vai ser apreciada por 3 juízes reunidos na sede do juizado no exercício do 1º grau de jurisdição. Apelação no juizado não sobe nem para o tribunal. Me ajuda aí, vê esse artigo 89 da Lei 9.099, por favor, que diz que das sentenças que rejeitam a peça acusatória e das que decidem o mérito, caberá apelação no prazo de 10 dias. Essa apelação será julgada por 3 juízes reunidos na sede do juizado no exercício do 1º grau de jurisdição. Eu só não tenho certeza do artigo, mas é exatamente isso que está na letra da lei. Então eu ainda posso apelar e essa apelação no GECRI nem vai para o tribunal. Eu ganho um tempo da porra para prescrição. Fora que quando houver a confirmação da sentença, eu ainda posso calcular a prescrição retroativa. Percebeu? Então, tudo por tudo,
Por tudo, não é razoável aceitar a transação penal. Porque eu tenho uma possibilidade enorme de, entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença, eu ter prescrição. Fora que eu ainda tenho a possibilidade, em caso de condenação, de apelar. E eu vou apelar no próprio juizado, porque tem gente, não, apelar para o tribunal é mais trabalho, vai despachar o desembargador. Não, a apelação no juizado é no próprio juizado. É a letra da lei que diz, é um juízo coletivo formado por 3 juízes no exercício do primeiro grau de jurisdição. E fora que, pode até ser que tenha juiz que condene, mas dificilmente uma apelação dessa, o recurso da defesa não seria provido. Pronto, o Romildo está me corrigindo, eu falei artigo 89 e artigo 82. Obrigado, Romildo, valeu demais. Desculpa aí a falha minha, não, 81 não, artigo 82. 81 eu sei que não é. Ou é 89 ou é 82, o Romildo realmente confirmou o artigo 82, acho que 89 é o que fala da suspensão condicional do processo. Então essa é a ideia, beleza? Agora veja. Não é recurso inominado não, Fábio, é apelação, está escrito na letra da lei. Caberá apelação no prazo de 10 dias. Caberá apelação no prazo de 10 dias. Artigo 41 é cível, estou discutindo penal. GECRIM começa do artigo 61 para frente da lei 9.099. Esqueça o artigo 41, artigo 41 é cível. Bom, enfim, não vale a pena você aceitar a transação. Então perceba, o crime vai depender ainda de que os decretos sejam válidos. Porque se chegar lá na frente, que é o que eu acho que vai acontecer até o final do ano, o STF falar que os decretos não são válidos, se isso for pautado depois da saída do Celso de Mello, você nem vai chegar nesse nível de discussão. Então vá para a delegacia, assine o TCO e volte na paz. É o que dá para fazer. Vá para a delegacia, assine o TCO e volte na paz. Beleza? Bom, como eu disse a vocês, essa é a posição que hoje... Isso, Felipe, eu também acho. Chegar ao julgamento da apelação terá prescrição retroativa. Concordo, Felipe. Porque para calcular a prescrição retroativa, você pega a pena em concreto. Então, vai pegar a pena em concreto aí para fazer o cálculo, vai prescrever. Penas inferiores a 1 ano prescrevem com 3 anos. Se a vítima tem menos de 21 ou mais de 70, o prazo prescricional cai pela metade, artigo 115 do Código Penal. Em tudo por tudo é melhor não aceitar a transação. Beleza? Bom, e dessa decisão recurso para os tribunais vai depender do caso concreto. Certo, Jéssica? Vai depender de qual o fundamento da decisão do GECRIM. Bom, pessoal, então eu acho que está mais ou menos explicado aí. É uma situação extremamente relevante. Já fiz, Joséildo, expliquei o 267 no começo da transmissão. É uma situação extremamente relevante. São Paulo hoje está vivendo uma enxurrada de gente sendo levada para a delegacia. O Rio de Janeiro também vai viver. E nos próximos dias, o que vai ter de gente desrespeitando esses decretos estaduais e municipais aí não está no gibi. E essa é a posição, tá bom? Essa é a posição que eu acho juridicamente mais acertada. Galera, só dar um recado rápido a vocês aqui. Começou hoje no JUS 21 a promoção de aniversário do blog Exame de Ordem. O JUS 21 faz 4 promoções por ano. A segunda do ano é aniversário do blog Exame de Ordem. Então, todos os cursos do JUS 21, inclusive as pós-graduações, estão com 35% de desconto. Pós-graduação em penal, em segurança pública, em trabalho, tributário, tudo. Todos os cursos, Projeto Delta, que está para delegado, Projeto Alfa, OAB. Entra lá no nosso site www.jus21.com.br. Começou ontem à noite e vai até amanhã à noite, até terça-feira, 23 horas. Todos os nossos cursos do JUS 21 estão com 35% de desconto. Se você estava esperando um descontão para fazer qualquer pós do JUS 21, a hora é agora. Tem mensalidade de pós lá por R$140, então não deixa de aproveitar. Beleza? Vamos embora, vamos estudar, porque o que a galera aprendeu até 3 semanas não vale mais. Eu vou regravar muita aula quando passar todo esse problema, porque tem muita coisa nova. Então, quer começar a estudar agora? Vai lá no JUS 21, aproveita, 35% de desconto. Valeu, galera. Ao longo da tarde eu vou voltar com outra live, com outro tema que me pediram. Mas por agora, por enquanto, nós vamos ficando por aqui, deixando um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço e espero vocês lá no JUS 21. Valeu!